graças pela tua fidelidade, Senhor. Te damos graças porque grandes palavras o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. E nós não queremos esquecer de nenhuma delas, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor não esquece de nenhuma delas. Tudo aquilo que o Senhor falou, Pai, nós dizemos, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Nós te amamos, Pai. Nós te exaltamos e nós te damos graças, Senhor. Porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. O Senhor é bom. O Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te amamos, Senhor. Nós te exaltamos e te damos graças, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Não sei se você cumprimentou a pessoa. Já cumprimentou, né? A pessoa que está do seu lado, né? Mas você pode se sentar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O louvor, muito obrigada. O Senhor é bom. Fala comigo assim, querido. A mesa está posta. Sirva-se. Sirva-se naquilo que o Senhor tem para você. Sirva-se naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Sabe? Eu tenho, como vocês sabem, já falei aqui, eu estava dando aula no Rema, né? Amanhã é o último dia de aula. E o assunto que eu estava ministrando era oração que prevalece. Amém? E é um assunto tão maravilhoso. Todo mundo ora, não é verdade? Nós acabamos de orar. Nós acabamos de orar. Mas é interessante quando a gente sabe alguns fundamentos, quando a gente coloca alguns fundamentos naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque a gente acha que, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, simplesmente orar. Mas precisamos entender alguns fundamentos. E alguns fundamentos que eu quero colocar com vocês está primeiramente lá em João 16. Você pode abrir lá? João 16, 23. Eu vou trazer uma palavra rápida hoje, porque hoje também nós temos ceia, sabe? Mas assim, antes da gente entrar exatamente aqui, antes da gente ler, eu quero te perguntar algo. Você toma banho todos os dias? Sim. Você escova os seus dentes todos os dias? Você come todos os dias? Fala assim, graças a Deus. Graças a Deus, nós comemos todos os dias, né? Nós sabemos que existem pessoas que passam por momentos de necessidades, mas nós conseguimos comer todos os dias, sabe? Você pintia o seu cabelo todos os dias? Aqui na nossa igreja não temos ninguém careca, né? Para fazer uma piadinha, né? Que ele não pintia o cabelo nunca, né? Mas assim, você pintia o seu cabelo todos os dias. Você tem uma rotina, é isso que eu estou falando. Sabe? E dentro dessa rotina que você tem, querido, qual é o momento dentro da sua rotina que Deus se faz presente na sua vida? Na sua vida diária. Porque quando a gente olha que o homem ele é corpo, alma e espírito, o que nós estamos dizendo? Que eu estou cuidando do meu corpo quando eu escovo o dente. Que eu estou cuidando do meu corpo quando eu me alimento. Que eu estou cuidando do meu corpo quando eu pintio o meu cabelo, quando eu tomo banho, não é verdade? Eu estou cuidando da minha alma quando eu faço algo que eu gosto, até mesmo assim, nossa, estou na vontade de tomar um café, aí você faz aquele cafezinho da tarde com aquele bolo gostoso, e aí você está ali comendo aquele bolo com aquele café, você está ali alimentando o seu corpo, mas você está falando, que delícia, que delícia, que emoção boa.
sabe, emocional. Você está cuidando ali de você. Quando você renova a sua mente com a palavra, você está falando: eu estou renovando a minha mente com a palavra. E ao renovar a minha mente com a palavra, eu estou cuidando da minha alma. Minha alma não vai desfalecer. Eu não vou dizer que hoje está tudo bem. Não, agora não está não, agora não está não. Mas assim, você mantém uma constância no Senhor quando você se alimenta da palavra, sabe? E quando você se alimenta da palavra, você está cuidando não somente da sua alma, mas do seu espírito também. Então hoje, qual é a coisa que é mais importante na sua vida, querido? De fato, você precisa entender, é o seu espírito. Porque quando o seu espírito está bem, quando a sua alma está bem, o seu corpo responde à altura. E muitas vezes nós temos que fazer força no nosso corpo para a gente fazer determinadas coisas. Como, por exemplo, quando a gente fala assim: eu não sei você, mas às vezes ali na sua rotina do dia a dia, você olhou e falou assim: ai, não queria fazer isso hoje. Mas você faz. Hoje não queria levantar às 5h20 da manhã para arrumar café da manhã para menino, porque o menino tem que ir para a escola. Mas você faz. O menino até que queria: não, mãe, volta para dormir. Mas não, vamos levantar, vamos organizar o que tem que ser organizado. Hoje eu estou tão cansado, não queria ir trabalhar. Mas você vai, é ou não é? Hoje, nossa, eu não estou nem com ideia do que fazer de almoço. Estou tão enjoada da minha comida. Mas eu vou fazer almoço, porque eu preciso fazer almoço para minha família. E você faz. Então assim, no nosso dia a dia, querida, a gente faz tanta coisa. Entenda, porque a gente tem que fazer. E eu quero te colocar esses princípios quando a gente fala de oração. Passou o dia inteiro e você fala: nossa, eu não tirei 5 minutos para parar tudo o que eu estou fazendo para orar. E esse deveria ser o momento mais importante do seu dia. Eu não tenho tanto tempo, eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu quero te dizer, organização na sua vida é tudo. Você consegue sim, querido. Você não consegue ter 5, 10 minutos para o amor da sua vida? Ei, deixa eu te falar, Jesus é o amor da sua vida. Ele é a pessoa mais importante do seu dia. É o momento mais especial do seu dia. Não é com seu filho, não é com seu marido, não é com a sua mãe, não é com seu pai. Não é a prova importantíssima que você vai ter que fazer. É o Senhor na sua vida. E muitas vezes a gente negligencia. Sabe? Eu estava falando esses dias com meu marido. Falei assim: amor, todo mundo ora, todo mundo ora. Ele falou assim: Isa, mas tem gente que não sabe orar. Você sabe orar de fato e de verdade? Você tem as suas orações respondidas no Senhor? Você tem questionamentos diante do Senhor que até hoje não foram respondidos? Sabe, existe algo poderoso que é um devocional diário. Você vai orar ao Senhor diariamente. E muitas vezes durante o seu dia você tem respostas. Ou às vezes o próprio devocional são respostas, aqueles textos que você lê, aquela oração que você faz, a palavra que você lê, são respostas aos questionamentos que você tem. Mas eu quero te dizer, para você ter resposta, você precisa ter uma pergunta. Como é que eu vou falar assim: queridos, vocês têm já resposta para a minha pergunta? Todo mundo olha para mim e fala assim: que pergunta? O que você perguntou? Aí às vezes tem alguém distraído. O que ela perguntou mesmo? O que ela quer saber? Sabe, imagina diante do Senhor. Você chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não entendo. E o Senhor está falando assim: não entende o que, meu filho? Eu quero te mostrar, eu quero te responder, eu quero te guiar a toda a verdade. Isso está envolvido em oração. Então quando a gente vem aqui em João 16, a partir do versículo 21, fala assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que o Pai vos concederá tudo quanto... eu estou lendo 23, né?
falei 21, mas é o 23, desculpa. João 16, 23. Falei 21? Não, é outro. Desculpa, gente. Vou voltar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Ou seja, qual é o primeiro princípio que a gente tem em oração? Fala comigo. Pedir em nome de Jesus. Por que nós vamos pedir em nome de Jesus? Porque eu não posso simplesmente, porque eu simplesmente não posso pedir em nome do pastor Alexandre, em nome da Sara, o nome do Deus do Alexandre, o Deus da Sara. Sabe, a Bíblia conta, tem um exemplo lá em Atos, em que os discípulos, em que algumas pessoas, digamos assim, alguns mercenários da fé, eles estavam ali naquele lugar e eles estavam falando: sai agora em nome do Deus que Paulo prega. Nem eles sabiam que Deus era esse. Mas sabia, olha que interessante, mas sabia que era um Deus que resolvia a situação. Então quando a gente ora, a gente não ora com um Deus que está longe, a gente ora com um Deus que está perto. Um Deus que sabe, um Deus que conhece. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque Jesus, o que Jesus fez? Jesus nos resgatou. A Bíblia fala lá em Efésios que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, e Ele está sentado à direita de Deus, e Ele tem um nome que está muito acima, muito acima, muito acima de todo nome, de todo principado, de toda enfermidade, de todo nome que possa ser nomeado. Então, se todo nome que pode ser nomeado está embaixo do nome de Jesus, nós vamos orar em nome de Jesus. Por isso que a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém. Agora eu te pergunto, quando fala assim, olha, até agora nada tendes, naquele dia me perguntareis, né? O Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Abra sua Bíblia aí também, já que você está em João, volta em Mateus 21. Mateus é 21, viu? Mateus é 21. Mateus 21, versículo 22. Aleluia. Jesus, eu vou ler a partir do 21. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso lhe será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, qual é o princípio? Orar em nome de Jesus, amém? Orar crendo que você recebeu, e você vai receber. Sabe, aqui a gente está em Mateus 21, mas esse texto também, talvez o texto da figueira mais famoso que a gente tem na Bíblia, seja Marcos 11. Quando Jesus vem, quando Jesus fala, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Querido, esse é o princípio da palavra. Nós vamos orar em nome de Jesus, nós vamos crer no nosso coração e nós vamos receber. Agora, o que nós vamos crer no nosso coração? Fala comigo. Eu preciso orar a palavra. Então eu vou orar em nome de Jesus, eu vou crer que eu recebi e eu vou orar a palavra. Abra sua Bíblia também em João 15. Aleluia. João 15, a partir do versículo 7, fala assim. Na verdade, João 15, ele vem, é um capítulo muito poderoso dentro de João, quando Jesus, ele vem se apresentando como a videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, né? Estou lendo o 2 agora. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Olha só, ele está dizendo assim: eu sou a videira, vocês estão em mim.
entendam o seguinte: para vocês darem mais frutos, vocês precisam ser limpos. E é interessante quando a gente fala de forma natural sobre uma árvore de fruto, que tem vários galhos, que precisa fazer uma poda, a gente não vai começar podando o mais saudável, o que está lá no interior. A gente vai podando o que a gente está vendo de fora, o que vai deixando ela doente, o que vai deixando ela feia, as árvores que estão secas, os galhos que estão secos. E o que significa isso dentro da nossa vida quando a gente olha? Sabe, querido, existem coisas lícitas que estão conectadas a nós. Como a gente olha lá, uma árvore que precisa de poda, tem uma parte que está seca, tem uma parte que está quebrada. Você olha e fala, tudo é galho, é ou não é? Tudo é galho. Um dia aquele galho lá foi saudável, um dia aquele galho lá realizou a fotossíntese para aquela árvore, um dia aquele galho foi bom, mas hoje não faz mais parte dela. E muitas vezes são coisas dentro da nossa vida que precisam ser tiradas, que um dia nos ajudaram muito, mas agora não ajudam mais. E aí a Bíblia diz, olha só, o Jesus olha só aqui, todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Ei, querido, fala comigo, eu quero ser limpo por Deus, porque a limpeza dele é diferente da nossa. A limpeza que Ele faz na nossa vida, querido, ela é com fim proveitoso. Sabe, eu tenho ouvido uma música esses dias que fala assim, eu vou gastar a minha vida, estou gastando a minha vida, perdendo tudo, exatamente, perdendo tudo por amor e com alegria. E aí eu falei assim, Senhor, é isso mesmo, eu estou gastando a minha vida, estou perdendo tudo. O que é tudo que eu estou perdendo? Eu orei ao Senhor essa semana, tentando entender o que é tudo. O que é perder tudo? Porque fala assim, o que você tem hoje? Hoje eu tenho uma família estruturada, eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho um lugar de dormir, eu tenho uma casa, eu tenho um monte de vasilha bonita, eu tenho um carro. Então assim, o que é tudo, Senhor, que eu vou perder? Sabe? E o Senhor falou assim, são coisas que tem colocado o seu coração antes de mim. Aí eu pergunto, eu coloco a minha família antes do Senhor? Não. Então eu não vou perder minha família. Entenda, perder família não é plano de Deus, amém? Deus não vai tirar sua família, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou explicando um conceito aqui, que diz respeito ao que é perder tudo. Sabe, nós perdemos amizades, queridos. Sabe por que nós perdemos amizades? Amizades lícitas de homens e mulheres de Deus. Mas sabe o que acontece? Não estão andando como nós estamos. Não estão fazendo o que nós estamos fazendo. E o Senhor está dizendo, tá tudo bem. Sabe quando a gente ora ao Senhor, Pai, me livra de me afasta de toda tentação e livra-me do mal. O Senhor sabe de coisas que nós não sabemos. Ele vê coisas que a gente não vê. Ele escuta conversas que a gente não escuta. Isso é o tudo dele. Porque quem é tudo para nós? Ele tem que ser tudo. Ele é tudo. Nós entregamos tudo a Ele. Sabe? São coisas lícitas. Eu estou falando, queridos. Muitas vezes são coisas ilícitas que você está falando fazendo, e dentro dessas coisas ilícitas eu estou te dizendo, saia disso, afaste-se do mal, afaste-se das coisas ilícitas, afaste-se de você estar diante do seu pai e da sua mãe sendo um mau filho. Isso não está certo. Dentro da palavra a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Se você não sabe, eu vou orar, querido, para que o Espírito Santo te mostre onde você está errando, onde você tem afrontado Deus, onde você tem se associado a Satanás. Porque quando a gente olha para uma árvore, a gente conhece a árvore pelo fruto dela, é ou não é? Diz a palavra.
Eu não vou chegar perto de uma mangueira. O pastor até falou isso na semana passada. Eu não vou chegar perto de uma mangueira querendo comer uva. Mas você sabe, é interessante demais, falando de uma mangueira. De um ano para o outro, ela troca 100% das suas folhas. Esse ano ela deu fruto. Um monte de mangas gostosas, maravilhosas, docinhas. E aí chega um tempo que não tem mais manga. As folhas começam a cair. E outras começam a nascer. Troca 100% daquelas folhas. E eu quero te dizer, às vezes nós estamos trocando algo, o Senhor está trocando algo listo dentro da nossa vida. E nós estamos falando assim, Senhor, está doendo, está doendo, está doendo. E o Senhor fala, eu estou te limpando para que você tenha mais fruto, para que você dê mais fruto, para que você dê mais fruto. E não simplesmente dê mais fruto, querido. Fala comigo, o meu fruto vai permanecer. Por que o seu fruto vai permanecer? Porque você ora a palavra. É orar a palavra. Sabe, todos os dias nós escolhemos coisas. O que você tem escolhido no seu dia? Coisas simples. Eu vou pentear o meu cabelo com pente ou com escova. É uma escolha. O que eu vou comer? Vou comer hoje eu não estou a fim de comer arroz. É uma escolha, eu não como arroz. Hoje eu vou ficar sem comer carne. É uma escolha. E aí eu quero te dizer, seja intencional com Deus. Escolha o Senhor todos os dias da sua vida. Saia da sua boca, Senhor, eu te escolho. Eu te escolho hoje. Eu te escolho como a grande razão da minha vida. Eu te escolho como o amor da minha vida. Eu te escolho como a razão da minha vida. Eu te escolho como a melhor parte do meu dia. A melhor parte do seu dia, querido, não é comendo, não é com pessoas. A melhor parte do seu dia é com Ele. Aleluia. Sabe, quando a gente olha para a palavra, tem vários tipos de oração. A Bíblia, ela fala para a gente ter uma vida de oração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é entrar num quarto e ficar 24 horas lá orando em línguas, orando em português, orando em línguas, orando em português. Não é isso. O orar sem cessar é ter uma vida tão cheia do poder de Deus, tão cheia do poder de Deus, que você está em todo o tempo conectado com Ele. Numa simples compra na padaria. Você está ali na padaria, pegou o seu pão e foi para a fila. Chega lá na fila, tem alguém chorando. Querido, tem uma palavra dentro de você tão poderosa. E você pode olhar para a pessoa e falar assim: tá tudo bem, eu posso orar por você? Às vezes a pessoa, não, tá tudo bem. E vai embora. Mas às vezes ela fala assim: eu quero a sua oração. Eu quero. Sabe por quê? O poder que habita em você, ele te transforma e ele transforma as pessoas. Porque o fruto da sua árvore é não somente para você, mas principalmente para o outro. Você já viu uma mangueira chupando manga? Mas olha que interessante, quando as folhas caem, aquela folha apodrece e vira adubo. E aquele adubo alimenta a raiz dela. Mas ela não chupa manga. Ela não come folha. A gente que come, né? Alface, rúcula. Delícia, né? Tem gente que não gosta não, eu gosto. Mas enfim, olha só. Mas ninguém dá uma manga na boca da mangueira. Ninguém tira a folha da mangueira e dá para ela comer. Ela se alimenta em um ciclo. A mesma coisa somos nós. Quando nos diz respeito à palavra, nós nos alimentamos da palavra. Nós falamos a palavra e nos alimentamos da palavra. E falamos a palavra e nos alimentamos da palavra. É um ciclo onde as nossas raízes estão sempre sendo nutridas. Pelo quê? Pelo que sai da nossa boca.
E o Senhor está nos limpando. O Senhor está nos limpando, querido. Existem coisas que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que você olha e fala assim: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Ou só acontece comigo? Você pergunta ao Senhor? Coisas que acontecem? Ou você fala assim: não, tudo é a vontade de Deus. O bom é a vontade de Deus, o ruim é a vontade de Deus. Mas mesmo assim, querido, se você acha que o ruim é da vontade de Deus, mesmo assim é bom perguntar ao Senhor se esse negócio está certo. Porque às vezes o ruim que está acontecendo na sua vida é uma falta de posicionamento sua na palavra. É uma falta de posicionamento sua naquilo que você falou. Eu falei que eu ia fazer isso e aí você não faz. Você fez um voto ao Senhor: Senhor, todos os dias 5 horas da manhã eu vou orar 5 minutos. No primeiro dia você ora 5 minutos. No segundo dia você está cansado demais e já não levanta. A Bíblia diz que se for para você fazer algo, se for para você prometer algo ao Senhor e não cumprir, é melhor você nem fazer. E não diz respeito a Deus, diz respeito a nós. Porque Deus não está nos pedindo coisas difíceis demais que nós não podemos fazer. E é tão interessante a nossa vida de oração. Ela está em constante crescimento. É como, por exemplo, quando a gente vai para a academia. Quem vai para a academia, né? Não é muito meu caso, não. Mas, por exemplo, você vai para a academia a primeira vez. Aí você vai lá fazer algum exercício. E você coloca lá 12 quilos. Aí uau, você faz. Beleza. Primeiro dia, chega em casa toda dolorida. Ai, que tudo dói, tudo dói, tudo dói. É ou não é? Mas aí passa um mês, você fala: 12? Um mês não, 15 dias. Vamos lá, menos, né? 12, só 12. Aí você aumenta para 27. Aí você já não sente mais tanta dor como você sentiu de 12. Mas você viu que mudou. Aí passa um tempo, 27. Vamos lá, vamos aumentar esse negócio para 45. Daqui a pouco você está no 80, querido. E se colocar o 12, se você for levantar, você joga lá para cima. Assim é a sua vida de oração. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, mais fica fácil, mais você fica forte em Deus, mais você tem a habilidade para resolver coisas em Deus. Então você vai orar em nome de Jesus, você vai crer que você recebeu. E você vai o quê? Orar a palavra. Aí aqui o 7, acabou que eu não li, né? 15 e 7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha só, falando de fruto. Ele está cuidando da sua vida. Para quê? Para que a sua vida dê fruto. E a Bíblia diz: ei, vamos pedir o que nós quisermos. Por quê? Porque nós vamos pedir e nos será feito. Por quê? Para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. E entenda, quando fala de fruto, não é assim: vamos lá, quem quer oração por um carro novo? Levanta a mão que eu vou orar por você e você vai ganhar um carro novo. Não é sobre isso. Se você quiser trocar de carro, nós estamos aqui para orar com você. E coisas vão acontecer, portas vão se abrir, o dinheiro vai chegar e você vai sim poder trocar de carro. Agora entenda, quando nós estamos falando de fruto, nós estamos falando de paciência, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de longanimidade, nós estamos falando de bondade. Nossa, fulana era uma pessoa tão agitada, hoje é uma pessoa mais tranquila. Querido, isso é um fruto do Senhor sendo demonstrado na sua vida. Fulano não conseguia orar nem 5 horas. Desculpa, 5 minutos. Nem 5 minutos. Hoje consegue ficar mais de 1 hora em oração. Isso é o fruto em evidência. É você mostrando o que você pode. Mas para você chegar em 1 hora de oração constante, você passou pelo 5, você passou pelo 10, no 30, no 40, no 45, no 50 para chegar no 60. E eu quero te dizer, tá tudo bem.
Porque assim como a gente faz lá na academia, imagina se você está lá levantando o seu peso de 45 se achando o máximo. Uau, eu saí do 12, eu estou no 45. Aí tem uma pessoa no equipamento igual o seu ali do lado, levantando 100 quilos assim. Você, meu Deus, eu não sou boa o suficiente. É sim, querido. A sua vida é diferente da do seu irmão. A sua rotina é diferente do seu irmão. Mas eu quero te dizer, não pare. Quem está errado? Quem parou? Quem está errado? Quem acha que não sabe orar? Quem está errado? Quem não ora? E aí a gente continua. Ou seja, orar em nome de Jesus, crer e receber, orar a palavra, pedir aquilo que nós precisamos e vai ser concedido. Abra sua Bíblia aí também nesse tópico ainda, Mateus 7. Não, antes da gente ir para Mateus 7, vai lá em Filipenses 4. Aleluia, fala comigo, eu sou livre. Eu posso escolher. E eu sou intencional no que diz respeito a Deus. Seja intencional, querido, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à oração na sua vida. Aí aqui, Filipenses 4. Ou seja, fala comigo, orar em nome de Jesus. O que nós estamos falando? Princípios de oração, amém? Vamos lá. Orar em nome de Jesus. Crer que nós recebemos. Orar a palavra. E aqui nós vamos falar cuidar da sua mente, amém? O versículo 6, 4, versículo 6 fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Olha como esse versículo ele é tão poderoso. Quando a gente fala assim, os nossos pedidos sejam plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração, ou seja, como nós falamos com Deus, fala comigo, através de oração. Então, se nós falamos com Deus através de oração, não é interessante a gente saber orar? Não é interessante a gente saber orar certo? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: você ora certo? Você ora certo? Aí aqui, plenamente convicto diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Aí aqui tem alguns princípios. Vamos lá. Orar em nome de Jesus, crer que recebeu, orar a palavra, cuidar da sua mente e agradecer. Agradecer. O que é, querido? Ações de graça. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Eu creio que eu recebi aquilo que eu orei e eu agradeço a Deus com ações de graças. Aquilo que eu recebi. Porque se eu orei e eu recebi, eu creio que eu recebi, o que eu vou fazer? Agradecer. E como nós vamos agradecer? Aí olha só, o 7. Eu acho que esse versículo 7, eu tenho aqui 3 alunos, né? Aqui hoje só tem 2 aqui, mas eu tenho 3 alunos aqui do Guará. E esse versículo, eu tenho falado isso na aula e eu quero trazer isso para você. Esse versículo 7, que fala o seguinte, 4:7. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uau, olha só, nós vamos orar em nome de Jesus, nós vamos crer que nós recebemos, nós vamos agradecer, nós vamos cuidar da nossa mente. E o que vai acontecer? A paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração. Você está precisando de paz? Você está precisando de paz dentro da sua casa? Você está precisando de paz dentro do seu lar? Você está precisando de paz nas respostas que você precisa do Senhor? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E como nós somos guiados pelo Espírito, uma paz dentro de nós faz a gente escolher. Então a paz que excede todo entendimento, ela precisa guardar o nosso coração. Sabe, nós estivemos na semana passada com um amigo nosso
que a esposa dele faleceu de uma forma trágica. Ela, 25 anos. E quando nós estávamos conversando com ele, ele falou assim: eu tenho os meus momentos de chorar. Eu estava em casa agora, eu chorei vendo as coisas dela, mas eu entendo que a paz que excede todo entendimento está guardando meu coração. Meu Deus! Às vezes a gente está preocupado: nossa, será que eu vou conseguir pagar isso? Será que eu vou conseguir pagar aquilo? Como é que vai ser essa situação com meu pai? Como é que vai ser essa situação com a minha mãe? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E assim, coisas que são fáceis, entre aspas, tá? São fáceis de resolver. Agora, quando a gente envolve uma morte que não vai voltar, e a gente fala: uau! A paz de Deus que excede todo entendimento. Qual é o entendimento? O mundo está dizendo: você precisa chorar, você precisa sofrer, você precisa ficar em depressão por conta disso que aconteceu na sua vida. Mas a palavra que excede todo entendimento guardou o coração dele. Por quê? Porque ele começou a olhar para o Senhor e não para a situação. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós cremos que nós recebemos, quando nós agradecemos, quando nós oramos a palavra, nós temos uma plena convicção que a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração. E se é algo que é difícil para mim, se é algo que é difícil para você resolver, eu quero te dizer: guarde o seu coração. O Senhor está contigo, o Senhor está te ouvindo, o Senhor escuta a sua oração, o Senhor escuta os seus pedidos. O Senhor está ouvindo aquilo que você está pedindo. Senhor, portas abertas. Senhor, porta de emprego. Senhor, portas de emprego. O Senhor sabe do que você precisa. Você está precisando de um carro? Comece a orar e agradecer pelo carro, querido. Você está precisando de uma casa nova, um lugar diferente para morar. Nossa, o lugar que eu moro não está dando. O lugar que eu moro, o dono do imóvel pediu. O lugar que eu moro está caindo aos pedaços, muito mofo. Um lugar ruim, querido. Aí você fala: eu preciso de um lugar novo. Precisa, começa a orar e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada por um lugar novo para eu morar. Obrigada, Senhor, porque eu vou morar num lugar bonito, um lugar assim, tantos quartos, desse jeito, assim. Sabe por quê? O Senhor quer realizar o desejo do seu coração. Porque se você fala: eu quero morar numa mansão para esfregar na cara dos outros, tanto que eu moro bem, isso não está conforme a palavra. Aleluia. Ei, eu quero te dizer, o Senhor está te dizendo nessa noite: é tempo de respostas, é tempo de produzir resposta, é tempo, diz o Senhor, das suas orações serem respondidas, daquilo que você não consegue fazer, o Senhor está fazendo. Existem pessoas recebendo cura, querido. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós não somos uma igreja onde a gente não pode levantar a nossa mão, onde a gente não pode levantar a nossa voz, onde a gente não pode dizer a Deus. Pode sim, querida, eu quero te dizer: reaja. O Senhor está dizendo para você: é tempo de resposta. É tempo de resposta. É tempo de resposta. Ei, o Senhor está dizendo: é tempo de resposta. Você orou a palavra, você creu, você agradeceu ao Senhor, e Ele está dizendo: descansa o seu coração. E o que você vai fazer enquanto o que você está crendo não se materializou na sua vida ainda? Eu quero te dizer, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, ou seja, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, que já está guardando o seu coração, o seu pensamento, os seus sentimentos. O que você vai fazer agora? Quanto ao mais, irmãos, ou seja, diante de tudo que você pediu, tudo que é verdadeiro, honesto, justo. Estou lendo 4:8. Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude. Fala comigo, eu preciso pensar nisso.
Esse é o filtro que a gente faz na nossa vida. Nós já oramos já. Nós cremos que recebemos, sim. Nós oramos a palavra, sim. Nós agradecemos ao Senhor, sim. A paz de Deus que excede todo entendimento está guardando o nosso coração. Porque nós vamos colocar para dentro tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Sabe por quê? O que está fora nisso? Você tem orado, por exemplo, como esse exemplo que eu dei. Você está morando em um lugar e você precisa mudar daquele lugar. Senhor, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um lugar novo, eu preciso morar em um lugar novo. E aí vem alguém e fala assim: no Guará, você não vai achar esse tipo de casa não. Ixi, por que você não pinta a parede, não resolve o seu problema aí? E você está falando assim: a paz de Deus que excede todo entendimento. O Senhor disse, o Senhor colocou uma paz dentro de mim, que tudo que eu orei vai acontecer. Então eu não vou aceitar, porque o que a pessoa está falando não é amável. Agora você chega para alguém e fala: olha, eu estou orando assim, assim. Amém, meu querido, eu pego junto com você. Vai dar certo, eu creio junto com você. Eu chamo junto com você. Coisas acontecendo, existem coisas acontecendo neste lugar, querido. Ei, o Senhor quer te prosperar para toda generosidade. O Senhor quer te prosperar, querido, para toda generosidade. Não existe em Deus, querido, uma vida em falta. Quando a gente pensa em recursos diante de Deus, pastor Alexandre estava falando aqui na hora da oferta. Quando a gente pensa em recursos diante de Deus, o que nós estamos falando? Recursos para irmos, para trazermos pessoas, recursos para que coisas continuem acontecendo. Porque quando a gente olha, querido, para o filho perdido, vamos imaginar que você tem um filho perdido no mundo, e aí descobre onde ele está. Você simplesmente manda o iFood entregar um prato de comida lá, ou você vai lá buscar ele? Me responde, tem alguém aqui? Você manda uma comida lá? Imagina, Sara, Gabriel está ali, mas tem 20 dias que ele está sumido na sua casa. E chega um telefonema para você e fala assim: olha, ele está lá na 203 Sul. Aí, me dá um endereço que eu vou mandar um hambúrguer para ele. O que você vai fazer, Sara? Imediatamente você vai buscar ele. Você sabe o que Deus está falando conosco, querido? Ei, o Senhor está vendo os perdidos e Ele está falando: eu vou buscar imediatamente. Não simplesmente dar uma comida, não simplesmente colocar uma comida na boca, mas você sabe que a mãe vai, o pai vai levar algo para o menino comer, mas traz para casa. É tempo, querido, da gente entender. Nós estamos sim servindo um bom alimento. A mesa está posta. Existe sim um bom alimento neste lugar, mas eu quero te dizer, o Senhor está dizendo: é tempo de pegar o perdido e trazer. É tempo de fazer mais. É tempo de orar com mais intensidade, crendo que o que vocês estão orando está acontecendo. Porque a paz que excede todo entendimento está guardando o nosso coração. A paz que excede todo entendimento está guardando o nosso coração. Nós estamos na perfeita vontade de Deus. Sim, nós estamos fazendo aquilo que Ele nos designou para fazermos. Então eu quero te dizer: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Nós oramos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu nome. Nós clamamos o Teu nome. Não queremos simplesmente, Senhor, oferecer um alimento, mas nós estamos aqui, Senhor. Conte conosco, conte conosco, Senhor. Nós chamamos recursos chegando, Senhor, para que venham mais, mais filhos, mais filhos, mais filhos. Nós tenhamos mais ações, nós tenhamos mais mover, nós tenhamos mais ir para buscarmos, Senhor. Porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Pai, nós queremos sim, Senhor, nos encher de tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, com virtude e com louvor. Porque o Senhor está conosco. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos crer que nós recebemos. Nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos orar conforme a Tua palavra. E nós vamos cuidar da nossa mente. Aleluia. Aleluia.
Agora abra lá em Mateus 7. Já estou finalizando. Aleluia. Aleluia, Mateus 7, olha só. Aqui na minha Bíblia tem um subtópico que fala assim: a persistência da oração. Aí fala assim: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate a porta será aberta. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a eles também, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Querido, olha só. Pedi, coloca aqui o 7, por favor. 7, Bruno, por gentileza. Pedi. Fala comigo, eu vou pedir. E a palavra te responde, e vos será dado. Fala buscar, e fala eu vou buscar. E a palavra diz, você vai encontrar. Fala comigo, eu vou bater. E eu quero te dizer pela palavra, a porta vai ser aberta. O 8. Sabe por quê? Porque quem pede, querido, recebe. Quem procura, acha. E quem bate, a porta lhe será aberta. Ei, isso está na palavra. Não é uma promessa vinda do meu coração, é uma promessa vinda do coração de Deus. Nós estamos pedindo às nações, a palavra diz, pede-me as nações por herança. Nós estamos pedindo às nações por herança, querido. O Senhor tem nos entregado às nações. O Senhor tem nos entregado tantas coisas. E a gente tem olhado para o que a gente tem perdido. Não, nós vamos olhar para o que o Senhor tem nos dado. Nós temos pedido ao Senhor e o Senhor tem nos dado. Nós temos buscado ao Senhor e nós temos encontrado. Nós temos batido e a porta tem aberto. Por quê? Jeremias 33, quando Deus está ali falando, Ele fala, olha só. Orai a mim, buscai, enchei a vossa boca de cântico de riso. E Ele diz, e eu te responderei. E vos anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que estão ocultas a vocês. Mas o Senhor quer nos mostrar. O Senhor quer nos mostrar o que está oculto. O Senhor quer nos mostrar o que Ele separou para nós. Hoje é um dia de mudança, querido. É um dia de posicionamento na sua vida. É um dia de posicionamento. Nós estamos nos posicionando como igreja. Nós sempre fizemos isso. Não estamos fazendo nada além do que nós já fizemos. E a gente fazia diferente, a gente fazia errado. Não, querida, se a gente estivesse fazendo algo errado, eu quero te dizer, essa igreja já estaria fechada. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Mas hoje é um dia de posicionamento. E nós vamos destravar. Entendendo que o Senhor está cancelando palavras que foram mal
malditas. É tempo de destravar, diz o Senhor. Nós somos perseverantes nele. Você pode ficar em pé, o louvor pode vir. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Nós cremos que nós recebemos. Pai, o Senhor tem comunicado aos nossos corações um tempo de destravar, um tempo de coisas chegando. Pai, nós nos posicionamos como igreja. Querido, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Não deixe ninguém sem pegar na mão. Se você estiver numa fileira, vá para outra fileira. Aleluia. 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 Sabe, querido, lá em 1 Coríntios 1, no versículo 10, fala assim, que é um versículo muito conhecido dentro do Verbo da Vida, que fala assim: irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ei, o mesmo pensamento, nós temos o mesmo pensamento, nós temos o mesmo parecer. Nós não andamos em divisões, nós não andamos em intrigas, nós não andamos em briga, nós não andamos em discussões, mas nós andamos no mesmo parecer mental. Ei, querido, levante a sua voz. Levante a sua voz, entendendo que o Senhor está destravando coisas hoje. Existe um destravar de Deus neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. O Senhor vê todas as coisas. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como uma árvore, Senhor, pronta para ser limpa pelo Senhor. Limpa-nos, Senhor, porque quando o Teu Espírito está nos limpando, o Teu Espírito está nos limpando para que a gente produza mais, para que a gente seja, Senhor, cada vez mais frondoso, cada vez maior, cada vez mais bonito, e a gente produza conforme aquilo que o Senhor nos designou para produzir. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, Senhor, diante do Senhor, entendendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Pai, nós apresentamos, Senhor, pedidos individuais que estão aqui nessa noite. Pai, existem pessoas que estão colocando a sua vida, estão colocando pedidos individuais. Pai, como igreja, Senhor, nós nos unimos, Senhor, nós nos unimos com a mesma voz e nós podemos dizer: está feito, está feito, está feito, Pai, está feito, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Limpa-nos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por toda a limpeza. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está nos limpando, o Senhor está nos cuidando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está enxergando a palavra que é poderosa para salvar a nossa vida. O Senhor está colocando dentro de nós todas as vitaminas que nós precisamos. O Senhor está colocando dentro de nós toda a força que nós precisamos. O Senhor está renovando os nossos ânimos. O Senhor está renovando o nosso coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque através do Teu poder, Senhor, nós podemos cancelar e anular, Senhor, coisas que têm vindo contra nós, porque nós estamos, Senhor, usando o verdadeiro escudo da fé. E o verdadeiro escudo da fé nos diz: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O Senhor conhece o nosso coração. Nós estamos, Senhor, preparados, Senhor, com o evangelho da salvação. Nós temos um evangelho para irmos além, para fazermos mais, para andarmos e não nos cansarmos, para voarmos como águias, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa casa.
pelo teu amor. Pai, que seja uma semana de resposta. Que seja uma semana de resposta. Uma semana de resposta, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é tão bom. Aleluia. Aleluia. Alguém nesse lugar que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Existe alguém nesse lugar que quer fazer parte da família de Deus, que quer dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. Aleluia. Ei, hoje é dia de salvação. Aleluia. A palavra nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra te liberta. Aleluia, 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 aleluia. A palavra te liberta, a palavra te protege. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês já confessaram Jesus como seu Salvador?